Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que está de forma muito silenciosa a redefinir as nossas comunidades, os locais de trabalho, até a nossa forma de pensar. Falo do facto de vivermos num mundo multirreligioso. É uma realidade que nos rodeia, mas que se calhar raramente paramos para analisar a fundo. A nossa bússola para esta exploração é um artigo da publicação Estudos Teológicos. O título é Multirreligioso, um cenário de conversa entre as religiões. A nossa missão aqui é simples: ir além da superfície, perceber o que este conceito realmente implica, as tensões que cria e, talvez mais importante, que oportunidades inesperadas nos oferece. Tudo isto através da lente da perspectiva cristã que o artigo nos apresenta. E é um tema crucial porque é muito fácil pensar nisto de uma forma simplista, tipo, há pessoas diferentes a viverem juntas, mas a análise que temos em mãos mostra que é muito, muito mais complexo. Esta realidade, que é alimentada pela globalização, pelas migrações, força-nos a confrontar perguntas gigantescas. Perguntas sobre a nossa própria identidade, sobre a natureza da verdade e sobre como podemos coexistir de forma genuína e não apenas, tolerar-nos uns aos outros num mundo onde as distâncias, na prática, desapareceram. Não é um tema periférico de todo. É central para entender o século XXI. Certo, então vamos começar pelo básico. O que é que o artigo define como um cenário multirreligioso? Bem, a definição base é de um contexto onde várias tradições de fé não só existem lado a lado. Mas também interagem. Certo, a interação é chave. Exato. A interação é a chave. É o oposto de uma sociedade, digamos, monocultural, onde uma única religião molda quase tudo. A ideia, pelo menos em teoria, é que neste cenário a liberdade de cada religião é protegida, sem que o Estado ou outra fé dominante imponha sua visão. Ok. E o que eu acho incrível e que o artigo explora de uma forma muito interessante é a própria palavra religião. Ela já contém em si uma tensão fundamental. A fonte vai à etimologia e descobre que religio, em latim, pode vir de duas raízes diferentes. Uma é religare, que significa ligar novamente, reconectar. Isto soa a união, a pontes. Certo, a comunidade. Exatamente. Mas também pode vir de relegere, que significa observar com cuidado, ler de novo, o que já implica regras, distinção, fronteiras. Uau, espere um pouco, isso é fascinante. Então está dizendo que o conflito está, de certa forma, embutido na própria palavra? Precisamente. No termo multirreligioso, temos, ao mesmo tempo, a ideia de muitas ligações a acontecer e muitas regras distintas a colidirem no mesmo espaço. Isso mesmo. Muda completamente a perspectiva. Muda tudo. Deixa de ser um problema meramente social e passa a ser uma tensão filosófica quase. E as implicações práticas são enormes. Pensemos nas instituições. Uma escola pública, um hospital, um governo. Como é que se criam políticas que honrem tanto a necessidade de ligar as pessoas numa comunidade, como o direito de cada um a observar as suas próprias regras e verdades? A coexistência pacífica torna-se o objetivo, mas alcançar esse equilíbrio é um desafio constante. E essa é a visão, digamos, idealista, certo? Na prática, juntar tantas visões do mundo diferentes debaixo do mesmo teto deve gerar faíscas. O artigo fala sobre quais são os maiores perigos aqui, porque imagino que não seja um caminho fácil. De todo, o artigo é muito claro em identificar dois riscos principais que surgem quase inevitavelmente. O primeiro é o que chama de sincretismo. Sincretismo. Basicamente, é a tendência para misturar e fundir elementos de diferentes religiões, até criar uma espécie de, cocktail espiritual. A preocupação, do ponto de vista da fé cristã que o artigo analisa, é que esta fusão pode diluir doutrinas que são consideradas centrais, não negociáveis, como a ideia da singularidade de Cristo, por exemplo. Entendo. O resultado pode ser algo que parece harmonioso à superfície, mas que, segundo o autor, perdeu a integridade e a profundidade das suas partes originais. É como tentar misturar óleo e água. Acaba-se com algo que não é nem uma coisa, nem outra. Percebo. E qual é o segundo risco? O segundo, que muitas vezes anda de mãos dadas com o primeiro, é o relativismo religioso. Esta é uma ideia muito popular hoje em dia, a de que todas as religiões são, no fundo, caminhos diferentes que levam à mesma montanha, à mesma verdade última. Parece uma ideia muito tolerante. E é?
parece muito inclusiva, mas o argumento apresentado é que ela pode minar a própria noção de uma verdade objetiva, de uma verdade revelada. Se todas as verdades são igualmente válidas, então a fé deixa de ser uma convicção profunda sobre a realidade e passa a ser uma mera questão de preferência pessoal. Como escolher um sabor de gelado? Essa tensão é incrível, porque, por um lado, ninguém quer ser visto como intolerante, mas, por um outro lado, para uma pessoa de fé, acreditar que a sua verdade é a verdade é o ponto central de tudo. Como é que se navega nisto? O artigo oferece alguma saída para este dilema? E essa é a grande viragem no argumento do artigo. Ele não se fica pelo aviso dos perigos. Argumenta que é precisamente nesta tensão, neste espaço desconfortável, que surgem as maiores oportunidades. E a primeira, talvez a mais contraintuitiva, é a oportunidade de aprofundar a própria fé. Como assim? Parece o contrário do que seria de esperar. Pense nisto. Enquanto se vive numa bolha onde todos acreditam no mesmo, é fácil manter uma fé superficial, baseada no hábito. Mas quando somos confrontados diariamente com pessoas inteligentes, sinceras, boas, que acreditam em coisas completamente diferentes, somos forçados a perguntar: por que é que eu acredito nisto, afinal? Essa interação força-nos a ir além das respostas prontas. Obriga-nos a examinar as fundações da nossa fé e a aprender a articulá-la de forma clara. Não só para os outros, mas para nós mesmos. O contraste, neste caso, gera clareza. Faz todo o sentido. É como se nunca tivermos de defender as nossas ideias, elas nunca se tornam verdadeiramente nossas. Mas se o objetivo não é o sincretismo, nem convencer o outro à força, qual é o propósito de interagir? O que se ganha? É aí que entra o conceito de diálogo interreligioso, que a fonte aborda com muito cuidado. Deixa bem claro que o objetivo não é criar uma super-religião universal, não é apagar as diferenças. O propósito é muito mais pragmático e ao mesmo tempo mais profundo. É sobre promover o entendimento genuíno, quebrar estereótipos perigosos, construir pontos de confiança e, crucialmente, encontrar áreas onde se pode cooperar para o bem comum. Pensemos em lutar contra a pobreza, promover a paz, cuidar do ambiente. São preocupações que muitas fés partilham. Para a perspectiva cristã apresentada, este diálogo torna-se uma expressão de amor e respeito pelo próximo. É uma forma de testemunhar a fé, não pela agressividade, mas pelo serviço, pela autenticidade. Tudo isto soa muito moderno, muito ligado ao nosso mundo globalizado, mas o artigo sugere que este não é um problema novo, pois não? Exatamente. A palavra multirreligioso é moderna, mas o fenómeno é antigo. O artigo faz uma análise fascinante disto. No Antigo Testamento, por exemplo, o povo de Israel nunca viveu isolado. Estava constantemente cercado por nações politeístas com os seus próprios deuses e rituais. A narrativa está cheia destes momentos de tensão. O exemplo que a fonte destaca é o confronto de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. É um episódio de um dramatismo incrível. Pois é. Não é uma conversa calma num café. É uma afirmação pública e poderosa da singularidade de Deus no meio de um caldeirão de crenças. Certo, essa é a abordagem do confronto, mas o Novo Testamento oferece uma perspectiva diferente. Oferece uma evolução dessa abordagem, agora centrada na figura de Cristo. A afirmação de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é, claro, um pilar. Mas o exemplo prático mais espetacular de envolvimento no mundo destes é, sem dúvida, o do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Em Atenas! Em que o livro de Atos descreve. Temos de imaginar a cena. Paulo, um único homem, está no equivalente ao caldeirão filosófico e religioso do seu tempo, rodeado por estátuas de todos os deuses no epicentro do pensamento greco-romano. E ele não chega a gritar, estão todos errados, imagino. Nem pensar. O que ele faz é genial. Primeiro, ele observa. Ele passeia pela cidade, presta atenção, tenta compreender a cultura. Tenta perceber o terreno. Exatamente. E repara no altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Em vez de o ridicularizar, ele usa-o como ponto de partida. Ele disse, essencialmente, aquilo que vocês adoram sem conhecer, é isso que eu vos venho anunciar. Usa a curiosidade deles como uma ponte. Precisamente. É um exemplo brilhante de contextualização. Ele não diluiu a sua mensagem, mas apresenta-a numa linguagem que a sua audiência consegue entender. Se pensarmos bem, a chamada Grande Comissão, a instrução para ir e fazer discípulos de todas as nações, na sua essência, é um mandato para o envolvimento inteligente e respeitoso num mundo multirreligioso.
Ok, então já vimos a definição, os desafios, as oportunidades e o contexto bíblico. Vamos agora juntar as peças todas. Quais são as grandes implicações teológicas finais que o artigo sublinha? O que é que, no final de contas, não é negociável do ponto de vista que está a ser apresentado? O artigo resume tudo em duas grandes áreas. A primeira é a questão da verdade e da revelação. No mercado de ideias onde múltiplas verdades competem, a posição cristã, tal como descrita na fonte, é de que a verdade sobre Deus não é algo que se inventa, nem que se descobre apenas pela razão humana. É algo que é revelado. O texto faz a distinção clássica entre a revelação geral, a ideia de que Deus deixa pistas sobre si mesmo na criação, acessíveis a todos, Certo. e a revelação especial, que é a autorrevelação definitiva de Deus em Jesus Cristo e registada nas Escrituras. Portanto, embora se possam reconhecer vislumbres de verdade noutros locais, a plenitude da verdade salvadora é vista como estando em Cristo. E isso leva-nos diretamente à segunda área, que é provavelmente a mais controversa de todas, a questão da salvação. Sem dúvida. É aqui que as diferenças se tornam mais acentuadas. O artigo contrasta frontalmente a visão pluralista de que muitos caminhos levam a Deus com a visão bíblica. A análise da fonte aponta consistentemente para o ensino de que a salvação é um dom da graça de Deus, recebido através da fé em Jesus Cristo. A conclusão do autor é que esta afirmação da exclusividade da obra redentora de Cristo não é algo que possa ser negociado em nome da harmonia. E esta convicção, esta diferença fundamental, é o que coloca uma enorme responsabilidade missionária sobre os crentes. Não uma missão de conquista, mas de convite. Foi uma análise bastante densa, mas extremamente clarificadora. Para recapitularmos rapidamente, começámos por definir o cenário multirreligioso, vimos que a própria palavra já encerra uma tensão, explorámos os desafios do sincretismo e do relativismo, mas também as oportunidades incríveis que surgem para o diálogo e para um aprofundamento da própria fé. E, por fim, vimos como a perspectiva bíblica oferece modelos para navegar nesta realidade complexa. Exato. E para terminar, talvez possamos deixar um pensamento no ar. A fonte que analisamos hoje foca-se de forma muito intencional na perspectiva cristã. E isto, naturalmente, levanta uma questão fascinante. Como é que um seguidor de outra fé, um budista, um muçulmano, um hindu, enquadraria estes mesmos desafios e oportunidades? Como seriam os conceitos de diálogo, de sincretismo ou de verdade objetiva, vistos a partir do seu quadro de referência? Explorar essa questão seria talvez a próxima camada desta conversa, tão complexa e tão necessária para os nossos dias.